Conheça o Sicredi, o patrocinador oficial do Campeonato Paulista. Abra sua conta corrente e saiba mais. Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão pela nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Mande por lá a sua mensagem, a sua opinião. E claro, vamos compartilhar o Estadão Esporte Clube nas redes sociais e também nos grupos de mensagens. Bom, hoje vamos falar muito sobre Libertadores, vamos falar sobre Campeonato Paulista. O Santos, hein? O Santos, tirou a cabecinha pra fora da água, hein? Tomou a segunda posição do Boca Juniors ao vencer o time argentino por 1-0 ontem na Vila Belmiro, e também há um benefício aí da vitória do Strongest sobre o Barcelona de Guayaquil, o que torna esse grupo um pouco mais indefinido. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Vamos falar, claro, do primeiro brasileiro classificado na Libertadores, o Palmeiras. O Palmeiras que venceu ontem por 1-0 o Independente Del Valle no Equador e conseguiu a sua classificação para a próxima fase da Libertadores. Hoje tem São Paulo, hein, contra o Rentistas. E para mim uma decisão polêmica aí do São Paulo, né, de levar o time reserva para este jogo e poupar os titulares para as quartas de final do Campeonato Paulista. E vai dar pano pra manga para essa discussão aí em relação ao São Paulo. E claro, vamos falar da classificação do Corinthians para a semifinal do Campeonato Paulista. Corinthians que bateu a Inter de Limeira muito bem, 4-1, né? E agora aguarda o seu adversário. E quem está aqui conosco para comentar todos esses assuntos é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Eu queria falar muito rapidamente desse Corinthians. Que partida legal fez o Corinthians, 4 gols, jogou com disposição, com raça. Finalmente, vou bater na madeira aqui, parece que o Mancini achou um jeito de fazer esse time jogar. E os jogadores compraram a versão, compraram a ideia do treinador para disputar o Campeonato Paulista. Já está na semifinal e a gente sabe que é o time que mais tem títulos do estadual de São Paulo, Grisa. É verdade, tem toda a razão, né? Eu esperava até um jogo mais equilibrado entre Corinthians e Inter de Limeira, mas o Corinthians não tomou conhecimento, foi lá e meteu 4-1. Mas daqui a pouco a gente fala de Campeonato Paulista. Tem um jogo hoje também pelas quartas de final, né? Entre Mirassol e Guarani, que vai definir mais um semifinalista aí do Campeonato Paulista. Mas queria começar, obviamente, por Libertadores. E quero começar pelo time que está classificado. Vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras, quarta vitória, 4 jogos, 4 vitórias na fase de grupos da Libertadores. Ontem venceu por 1-0 o Independente Del Valle no Equador. Com isso somou 12 pontos. Não pode mais ser alcançado pelo Independente Del Valle, que é o terceiro, com 4. Então, por isso, o Palmeiras já está classificado para a próxima fase. Morelli, Palmeiras muito bem na Libertadores e o mais importante, né? Consegue agora focar os seus esforços a tentar chegar na decisão do Campeonato Paulista, né? Muito bem, a vitória foi legal, foi 1-0, vitória magra e um jogo difícil para o Palmeiras. Del Valle jogou muito bem, tentou de todas as formas, mas a defesa do Palmeiras foi firme o tempo todo. Uma linha de 5, uma linha de 3, fizeram ali um paredão e ninguém passava, ninguém entrava ali na área. Claras, poucas chances de gol. E o Palmeiras conseguiu no pênalti, né? Um contra-ataque ali, uma jogada boa no finalzinho do primeiro tempo. Ganhou a partida, somou 12 pontos em 4 jogos, portanto 100% do aproveitamento. E agora, Grisa, o Abel Ferreira tem 3 caminhos com esse elenco.
Ele pode mesclar melhor o time que está disputando o Campeonato Paulista, joga sexta-feira contra o Bragantino, vale vaga para a semifinal, começa a ficar importante. Pode mesclar o time que está atuando, o time B, né, com esses jogadores principais. Pode dar um descanso para quem tiver mais fatigado aí pela maratona de jogos. O Palmeiras vai chegar perto dos 40 jogos nesta temporada, contando algumas partidas da temporada passada, né, que foram disputadas em fevereiro. Muita tensão, né, quando você disputa a decisão, é muita tensão. Então pode dar folga, descanso para algum desses jogadores mais cansados, e ainda pode, olha só que milagre, treinar, pode treinar com o time na academia, né, porque ninguém está conseguindo treinar direito. Sim. Porque é jogo, viagem, um atrás do outro, você quase que não treina, você faz aquele trabalho de relaxamento muscular, né? Alguns vão para aquelas máquinas, outros vão para o departamento médico, e treinar mesmo que é bom em campo, pouco. Então o Abel Ferreira tem essa oportunidade de trabalhar seguir essas 3 trilhas para ele conduzir o Palmeiras de agora em diante. Agora, o Palmeiras sobra na Libertadores, classifica com 2 rodadas de antecedência, joga bem, põe a sua defesa à prova e consegue 3 pontinhos interessantes fora de casa, Grisa. Exatamente. Agora a briga nesse grupo fica por conta de Defensa e Justiça e Independente Del Valle para conquistar essa segunda vaga no grupo. Lembrando que o Defensa e Justiça joga hoje contra o Universitário do Peru, que é a pior equipe deste grupo, né? E pode até aí abrir 3 pontos em cima do Independente Del Valle, né, que seria importante para o time argentino. Como lembrou bem o Morelli, Palmeiras voltou já correndo para o Brasil, pegou um voo de madrugada lá no Equador, já voltou porque sexta-feira tem um compromisso muito importante aí pelo Campeonato Paulista, jogo de quartas de final, jogo único. O Palmeiras vai até Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino. Bom, ainda falando de Libertadores, né? Vamos falar do Santos, o Santos que venceu ontem o Boca Juniors por 1-0. Um jogo, tecnicamente não foi um primor de jogo, mas me deixou muito satisfeito ver a maturidade com que os garotos do Santos encararam essa partida. Estavam jogando com o Boca Juniors, né? Estavam jogando com um bicho-papão de Libertadores, né? E foram muito maduros. O Felipe Jonathan marcou um golaço, gol de quem sabe jogar bola, né? Porque foi lá, limpou, teve calma para fazer a jogada e finalizar. Venceu por 1-0 na estreia de Fernando Diniz, que já foi expulso. Rapaz, nem estreou e foi expulso. Justiça seja feita, o técnico do Boca Juniors também foi expulso. Aliás, um árbitro horroroso na partida, horroroso, árbitro muito ruim, de um nível técnico baixíssimo. É um uruguaio que estava apitando, que inclusive é o mesmo uruguaio que apitou o primeiro jogo da fase de grupos do Palmeiras com o Universitário do Peru, e ele aplicou 12 cartões amarelos, 12 cartões, um time inteiro de amarelado pelo juiz naquela partida. E ontem deixou de marcar um pênalti para o Santos, né, que claramente o jogador do Boca Juniors levou a mão à bola, né, inverteu falta. Aliás, foi horrorosa a arbitragem. E aí teve essa expulsão aí dos 2 técnicos, do Fernando Diniz e também do técnico, o russo, né, técnico do Boca Juniors. Mas, Morelli, com essa vitória, o Santos ultrapassa o Boca Juniors, né? Os dois têm 6 pontos, mas o Santos no saldo de gols leva melhor aí sobre o Boca Juniors. E foi beneficiado pela vitória ontem do Strongest, que venceu o Barcelona de Guayaquil, que tem 9 pontos, né? Tava invicto no grupo, e agora tá todo mundo meio que embolado aí para esse grupo. Lembrando que o Santos joga na próxima terça-feira contra o Strongest lá em La Paz. Jogo que o time é horrível do The Strongest, mas vai jogar na altitude, né, Morelli? E sempre prejudica a altitude, né? Vamos por partes. Primeiro, a boa estreia do time sob o comando do Fernando Diniz. Isso é legal, começou com o pé direito, a molecada correu um pouco diferente, parecia que todos estavam mais entusiasmados em jogar. Claro, e estava mesmo.
porque chegou um novo treinador, é para esse que eu tenho que mostrar serviço, é para esse que eu tenho que correr, então é isso que eu vou fazer. Embora o Marcelo Fernandes tenha feito também um bom trabalho, não era o treinador e ninguém queria se mostrar para ele, né? Que querem se mostrar para o Fernando Diniz. O Fernando Diniz se transforma, né, à beira do gramado. Ele é um cara calmo, tranquilo, que fala devagar. Você pode conversar com ele, que ele fala lentamente, né? Tenta se explicar. Agora, quando ele vai para a beira do gramado, ele se transforma, vira um monstro, né? Ele se descabela, ele grita o tempo todo e ele foi expulso, né? Não podia ter sido expulso porque entenda-se que o treinador é um dos mais experientes da partida, né? E não pode ser expulso desse modo, ainda mais na sua estreia. Agora, o time jogou bem, Grisa, o time mostrou competência ofensiva. Esse gol que você falou foi um golaço, né? Um gol quase que de futebol de salão, num espaço pequeno. Isso. Né? Dribla aqui, dribla ali, toques curtinhos, e aí um gol enorme à sua frente. Só teve o trabalho para empurrar e tocar. Soube se defender, o Boca também teve chances importantes, soube se defender. Não vou nem entrar no mérito da arbitragem, porque como tem times fracos, tem juízes fracos em todos os lugares, né? Em todos os lugares. O que eu cobro é um critério, um padrão da arbitragem de modo geral, brasileira, sul-americana, europeia, tem que ser tudo meio igual, né? Se jogar em qualquer lugar, você sabe como se deve jogar. Agora, Grisa, eu tô para te dizer que quem dançou na rodada foi o Barcelona. O Barcelona lidera o grupo, mas o Barcelona de Guayaquil tem que enfrentar agora o Santos e o Boca. E para mim, Santos e Boca são favoritos. Então ele perderia as duas partidas. O Boca com 9 pontos. O Boca joga em casa contra o Barcelona de Guayaquil e o Santos vai até Guayaquil. Guayaquil não tem altitude, viu, gente? Guayaquil é no nível do mar. Inclusive, Guayaquil é até mais baixo que São Paulo, né? São Paulo tem mais altitude do que... São Paulo tem 700 metros, né? Isso, e Guayaquil tem 230, 240 metros, uma coisa assim. Então, o Barcelona enfrenta o Boca Juniors na próxima rodada na Argentina e aí pega o Santos em casa. Então tem ar para chuchu para jogar. O grande segredo agora é o Santos ganhar do The Strongest. Se o Santos conseguir fazer 3 pontos, o Santos vai jogar com o Barcelona, talvez valendo a classificação. E para mim ganha, e para mim o Boca também ganha. E aí pode dar Boca e Santos classificados, e o Barcelona, que tá hoje liderando, pode ficar fora com 9 pontos nessa corrida. Então foi um resultado muito importante, a vitória do The Strongest sobre o Barcelona de Guayaquil. E para mim quem vai dançar vai ser o Barcelona. Exatamente. Só lembrando que o Boca Juniors venceu o The Strongest lá em La Paz por 1-0 na primeira rodada do campeonato da Taça Libertadores. Por isso, claro, obviamente, o Santos tem todas as possibilidades. E agora, né, Morelli, com uma semana para treinar aí, né, porque não tem o Campeonato Paulista, né, agora é só treino até a próxima terça-feira, dá para o Santos conquistar essa vitória, né? Então, é isso. Eu acredito no Santos, para mim é o mais forte. E o Diniz já mudando, uma semana treinando, uma semana recuperando o jogador também, que tem sido muito importante nessa temporada, nesse primeiro semestre, para somar 3 pontos. Então, ganhando essa próxima partida, fica no mano a mano com o Barcelona, em casa, né? E aí eu acho que é mais fácil. É isso aí, muito bem. Então, o Santos na Libertadores. Falar de 2 partidas que ocorreram ontem também pela Libertadores, né, envolvendo brasileiros. O Inter, nossa, meu Deus do céu, o que aconteceu no segundo tempo com o Internacional, né? Tava ganhando de 1-0, no segundo tempo parece que o time ficou no vestiário, né? E aí o Deportivo Táchira virou 2-1, e aí tudo embolou nesse grupo, né? O Inter ainda é líder com 6 pontos, mais seguidos de Always Ready da Bolívia, que joga quinta-feira, tá? Tem um jogo a menos, então pode ultrapassar o Inter. E o Deportivo Táchira, que agora também soma 6 pontos. O Inter tá se complicando nesse grupo, hein, Morelli?
E esse grupo pode chegar no fim dessa rodada, 4 jogos, com todo mundo com 6 pontos. Se o Olímpia ganhar do Always Red, ele soma 6 pontos. E aí fica os 4 times com 6 pontos. O Inter está na frente por critérios de gols, né? Mas assim, o Inter melhora e piora, né? Eu acho que o trabalho do Miguel Ángel ainda não está aparecendo como deveria. Isso. Não era para desaparecer o futebol no segundo tempo. Mas ainda lidera, Gris, ainda tem um saldo melhor de gols, 6 contra 3 do Always Red e menos 4 do Deportivo Táchira. E isso vai ser importante na hora de chegar ao final lá, de você fazer aquela soma de quem classifica e quem não classifica. Porque se todo mundo ficar com 6 pontos, vai continuar a disputa até o final. Mas eu vejo que o Inter é um dos mais fortes desse grupo. Eu acho que o Inter vai classificar. Acho que não temo o Inter ficar fora desse grupo B, não. Eu não sei. Perder do Deportivo Táchira da Venezuela E o Inter vai pegar na próxima rodada o Olímpia no Paraguai e depois enfrenta o Always Red em casa, né? Quer dizer, na teoria consegue decidir aí a sua classificação em casa contra o time boliviano. Mas não sei não, hein? Acho que o Inter vai. Se o Olímpia ganhar hoje, vai querer jogar tudo. Exatamente. Agora, o Internacional é mais forte, né, Gris? O Internacional é mais forte. Não sei o que os amigos pensam, mas pra mim é mais forte. Mas pra mim ganharia do Deportivo Táchira e não ganhou, né? É complicado. Quando o time oscila muito assim, é muito complicado fazer qualquer previsão em relação a ele. O outro resultado, Morelli, também pra mim é um resultado, se você considerar que jogou fora de casa, bom, mas não deixa de ser um tropecinho, né? O Flamengo empatou ontem 2-2 com o União La Calera, que é o lanterna do grupo do Flamengo, em 2-2 lá no Chile. Tudo bem que o Flamengo ainda tem uma situação bem cômoda, né? Tem 10 pontos, a LDU, que é a segunda colocada, tem 4. Tudo bem que Vélez e LDU jogam hoje, né? Podem diminuir essa vantagem, mas o Flamengo ainda está por si só, né? Para essa classificação. Mas está sendo muito cobrado, porque o La Calera é um time fraco. O Flamengo fez 4 gols quando jogou em casa. Não poderia ter sofrido 2 gols. A defesa ainda continua sendo um grande problema para esse time do Rogério Ceni. Ele também não consegue resolver este problema. No meio de campo para frente vai muito bem. Ontem, por exemplo, a gente viu reverter não, mas empatar um placar de 2-0 para o rival. Então você tem que correr mais, você tem que jogar mais de uma forma diferente quando você tem que buscar o resultado. Acho que foi o Everton Ribeiro que falou isso, e é verdade, né? Você tem que se expor mais, inclusive. O problema do Flamengo está na defesa, está nas bolas aéreas, está no posicionamento, está em jogador que sai da frente para vir ajudar na marcação e não faz o seu trabalho direito, É preciso ensinar para esses jogadores que vão para a área que não são defensores, porque às vezes eles têm até medo da bola, né? Então o Flamengo sofre com isso. Agora, o ponto foi importante. Um ponto fora de casa na Libertadores é importante, mesmo diante de um adversário fraco. Que o Flamengo fez 4-1 no jogo no Rio de Janeiro. Então, esperava-se mais desse Flamengo, sim. A cobrança vai chegar. Mas nesse momento eu acho que o trabalho é mais do Rogério Ceni do que qualquer outro. Ele tem que dar um jeito em posicionar melhor essa defesa. Verdade. Sobretudo nas bolas paradas, Grisa. Tem toda a razão. Deixa eu mandar um abraço aqui pra turma que já tá aqui. Palma Polese, seu Hélio Morelli, o Isaías, o Adi Armando, todo mundo feliz com o Corinthians. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Corinthians. O Ivan Jorge Cury, né, palmeirense, dizendo: será que tá pintando o bi na Libertadores? Olha, o Palmeiras é o melhor time brasileiro hoje na Libertadores, hein, na fase de grupos. O Palmeiras tá muito forte, muito bem na Libertadores. Eu apostaria no Palmeiras como um dos favoritos à conquista do título. E você, Morelli? Olha, é o primeiro time classificado, né, para as oitavas. Vai ter a possibilidade de treinar melhor para esse primeiro mata-mata. Mas eu acho que está longe ainda, né, Grisa? Acho que tem que afunilar um pouquinho mais. Os jogos da primeira fase são diferentes dos jogos
mata-mata, você tem que jogar diferente, você tem que fazer muita força dentro da sua casa para ter um resultado legal e para tentar ver o que acontece fora de casa. Eu acho que são duas competições diferentes, sobretudo com os times argentinos, né, que jogam a primeira fase só para se classificar, sem muita força, em primeiro ou segundo lugar, e depois eles são mais, né, tem uma pegada melhor, sim, diferente. Então tá cedo para apontar. Agora, o torcedor tem que ficar contente mesmo, o torcedor tem que ficar alegre. 4 jogos, 4 vitórias, classificação antecipada, isso é bom, isso é legal, tem que acreditar, mas tem que esperar a fase decisiva, a fase de mata-mata, que para mim é outra situação. Exatamente, e temos brasileiros hoje pela Libertadores. Também queria falar principalmente desse jogo do São Paulo que já está no Uruguai, enfrenta hoje às 7 da noite o Rentistas, né? Time que é o terceiro colocado com 2 pontos neste grupo. O Racing jogou ontem contra o Sporting Cristal no Peru e venceu por 2-0. Com este resultado, o Racing assumiu a liderança do grupo com 8 pontos. O São Paulo tem 7 e, como eu disse, o Rentistas tem 2. Tem polêmica. Eu vou criar uma polêmica aqui. Eu acho que eu e o Morelli discordamos do que eu vou falar agora. Vamos ver se vamos discordar. O Crespo resolveu mandar um time reserva para jogar contra o Rentistas. Por quê? Porque o São Paulo tem um compromisso pelas quartas de final do Campeonato Paulista na sexta-feira e ele achou melhor deixar os titulares treinando de olho nesta partida contra a Ferroviária na sexta-feira, partida que acontece no Morumbi às 9h30 da noite. Tem um ditado que meu pai falava, Morelli, que é o seguinte: dinheiro não aceita desaforo. Correto? Eu vou adaptar este ditado para o futebol não aceita desaforo. O que eu acho? Eu acho que o São Paulo está se arriscando muito em mandar os reservas para essa partida. Porque se o Rentistas vence esse jogo, vai ficar a 2 pontos do São Paulo. Ah, mas aí o São Paulo ainda vai enfrentar o Sporting Cristal e depois pega o Racing. Então, mas tem esse jogo contra o Racing, que é um jogo complicado, não é um jogo fácil. O Racing também está disputando aí, está tentando a sua classificação. Eu não sei, Morelli, eu acho muito arriscado. Se eu fosse o técnico do São Paulo, eu já me livraria logo da Libertadores, já garantindo a minha classificação, e depois pensaria no resto. É polêmico, você tem toda a razão. O São Paulo não está garantido na próxima fase da Libertadores. O São Paulo está em segundo lugar, e se o Rentistas ganhar essa partida hoje, soma 5 pontos e fica nos calcanhares do São Paulo. 2 pontos de diferença. É complicado. Vai ter o Racing em casa, que é um jogo difícil. Então, o São Paulo pode correr risco, sim, de ficar fora da Libertadores. Agora, por outro lado, como diz o poeta, o São Paulo precisa de uma conquista imediatamente. E a conquista mais próxima para o São Paulo é o Campeonato Paulista. Sim. Vai jogar, teoricamente, contra um time mais fraco, a Ferroviária, e se ganhar vai estar na semifinal, vai estar entre os 4 melhores times no Campeonato Estadual. Mais uma partida, vai para a final. São Paulo está apostando nisso. Olha, a gente garante a semifinal do Paulista, e a gente tenta, com um time mesclado, pelo menos 1 ponto lá contra o Rentistas, porque se somar 1 ponto, aí fica mais tranquilo, fica 8, né? 8-8, e o Rentistas fica lá para trás, né? Aí o São Paulo tem manobras para administrar. Não, se o São Paulo ganhar hoje, está classificado. Porque aí mesmo se empatar. Porque aí o Rentistas não tem como chegar no São Paulo. Mesmo se empatar, eu tô dizendo, né? Isso. Porque perder complica, e o empate é bom. O empate deixa o Rentistas com 3 pontos. E o São Paulo vai para 8, né? E aí fica melhor. Pode fazer um jogo de comadre ali com o Racing,
e depois descontar tudo no Sport Cristal, que é o mais fraco do grupo. O último jogo do São Paulo é contra o Sporting Cristal no Morumbi, né? Que é jogo que eu já coloco lá como São Paulo vitorioso, porque o time é muito fraco. O Sport Cristal, inclusive, tá até desclassificado já, né? Da Libertadores. Tem 6 pontos, chega a 7. Poderia chegar a 7, né? Mas... as 2 partidas que faltam. Teria que ser no saldo de gols. Agora, é difícil para a cabeça de um treinador, mas eu não discordo muito do Crespo, não. Eu acho que foi uma decisão tomada em conjunto com a diretoria técnica, com o Muricy, por exemplo, olha, vamos apostar no Campeonato Paulista porque a gente tem grandes chances de levantar uma taça. Quais são os problemas? O Corinthians voltou a jogar bem, né? É um problema. E o Palmeiras classificou. É outro problema. Exato. Né? Agora, quem quer ser campeão tem que passar, pelo menos, por um desses times em algum momento da competição. E o São Paulo acredita que pode passar hoje pela Ferroviária, pode passar por um desses grandes e pode ganhar na final aí, marcada para o dia 23. A federação tenta levar uma semana depois para dar um tempo de treinamento para esses times finalistas. Mas é arriscado. Tem torcedor achando que ele fez coisa errada, que deveria ir com o time misto diante da Ferroviária, mas ele não pode perder contra a Ferroviária. Se ele perder, ele tá fora. Tá fora. Né? E a Libertadores, se ele perder, ele ainda tem chance, ainda continua em segundo lugar. Então é um pensamento lógico. E eu tô com ele nessa. Mas, Morelli, o Uruguai é aqui do lado, Morelli. Não tá indo pra La Paz, não tá indo pra Quito, né, pra jogar. Tá indo aqui no Uruguai. Não sei, eu sei lá, eu acho assim. Qual é o torneio importante pro São Paulo? Qual é o torneio que São Paulo coloca como prioridade? Paulista ou Libertadores? Eu acho que o dirigente de São Paulo vai me responder Libertadores. Então eu já vou com força máxima, tiro isso da frente, já me classifico para Libertadores. E o São Paulo tem totais condições de chegar na sexta-feira com o mesmo time ou com um time mesclado e vencer a Ferroviária. Eu não sei, eu acho muito arriscado. Libertadores, gente, é um torneio que os deuses do futebol fazem assim, sabe, não sei se as pessoas que nos ouvem, algumas provavelmente já visitaram, outras são mais novas, não. Tinha aqueles teatros de fantoche, você lembra, Morelli? Os teatros de fantoche, ficava lá o pessoal manipulando os fantoches. Então, os deuses do futebol fazem isso com a Libertadores. Não quer. Tá dando menos valor? Vou agora aqui mexer, aqui colocar o peão desse lado, a torre desse lado. É um jogo de xadrez. Tem que tomar. Eu já vi muito time se dando mal porque, enfim, né, subestimou a Libertadores. Mas tudo bem, vamos lá. Eu até acho que o São Paulo vai conseguir um empate hoje lá. Não sei qual que é o palpite do Morelli. Eu acho que o São Paulo ganha. Acho que ganha de 1-0. Ô Grisa, você tem razão. A Libertadores é isso mesmo. Você viu como jogou alguns times aqui no Brasil nas primeiras 3 partidas e como eles estão jogando. O Palmeiras tomou um suador danado com o Del Valle e aqui construiu uma vitória muito fácil, né? Então, assim, são os deuses do futebol mexendo os pauzinhos, né? Agora, talvez a pergunta que o São Paulo se faça a si mesmo não é qual competição apostar, mas é qual título está mais próximo da gente. É nesse que a gente vai. A gente quer título, a gente quer quebrar esse jejum desde 2012. Paulista desde 2005. Então a gente quer quebrar esse jejum. Então a pergunta talvez seja outra. Se São Paulo tivesse algumas campanhas vitoriosas com títulos mais recentes, talvez essa pergunta caberia. Olha, esquece o estadual, vamos focar na Libertadores e vamos ganhar logo a nossa classificação. Mas o São Paulo precisa de uma taça. E aí a taça que está mais perto do São Paulo é a do Campeonato Paulista. Entendi. E aí o Crespo faz essa leitura, influenciado pelas pessoas que estão lá no São Paulo, e fala assim, não, vamos com tudo no Campeonato Paulista agora e vamos segurar um pouco na Libertadores, que a gente é segundo lugar com certa gordurinha. Perfeito. Eu acho que o São Paulo tem condições de vencer as 2 partidas, essa é a verdade. Vou passar o time, porque eu falei muito de time reserva, né, e não passei o provável time do São Paulo para hoje. No papel tem figuras importantes,
e não é um time ruim, né? Mas a questão é que é um time que não está acostumado a jogar junto, né? Não treina direto junto. Então vamos lá. No gol, Lucas Perry. Na zaga, a zaga mantendo o sistema de 3-5-2, tá, gente? Na zaga, Bruno Alves, Diego e Rodrigo Freitas. Aí no meio de campo, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara ou Thales Costa e o Igor Gomes. Nas alas, né, o Wellington e Orejuela. E na frente, Vitor Bueno e Rojas. Esse o provável time que enfrenta o Rentistas do Uruguai hoje, Morelli. Não é o time titular, né? Não é o time titular. Mas é um time que pode fazer frente, pode segurar o rival, que também não é lá essas coisas, e pode ganhar. Eu acho que o Crespo está fazendo a coisa certa. Vai ter alguns jogadores no banco de reserva, né? E aí talvez eles possam ser utilizados no segundo tempo para fortalecer um pouquinho. Porque hoje você descansar meio tempo já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. Você tirar a adrenalina da partida de um jogador de futebol, ficando no banco, a adrenalina é menor, já é um grande ganho neste momento, psicológico, né? O físico, como eu disse, o mental. Então tudo isso ajuda, Grisa, tudo isso ajuda. E os clubes têm departamentos com profissionais especialistas, né? Para avaliar tudo isso. São Paulo vem nessa toada 11 partidas sem perder. Não é fácil, né? Não é fácil. Então eu acho que o Crespo faz no momento que pode fazer. Perfeito. Se o São Paulo tivesse 2 pontos a menos, talvez ele não teria essa mesma certeza de jogar com time reserva misto na Libertadores. Perfeito. Bom, lembrando que hoje temos mais um brasileiro em campo. O Fluminense joga no Maracanã contra o Santa Fé, o time colombiano. O Fluminense lidera ao lado do River Plate esse grupo com 5 pontos. O River pega outro colombiano hoje, o Júnior Barranquilla. E aí esse grupo é engraçado, porque os dois têm 5, né? Fluminense e River. Júnior e Santa Fé tem 2. Se Santa Fé e Júnior vencerem hoje, embola tudo. Fica todo mundo com 5 pontos nesse grupo, né? É um grupo bem interessante. Tomara que o Fluminense consiga a sua vitória, né, Morelli? Tomara, porque tem feito algumas boas apresentações, está na final do Carioca com o Flamengo, vai ter também que se desdobrar, né? Vai ter que escolher o que disputar com o time principal. Exato. Com um elenco mais reduzido e com alguns atletas mais veteranos em campo. Não é fácil, esse primeiro semestre tá difícil para todo mundo. Com certeza. Bom, vamos mudar a chavinha e falar de Campeonato Paulista, né? Porque o seu Hélio Morelli tá aqui esperando, né? O Adi Armando também tá aqui. O Isaías, cadê os atacantes do Corinthians? Só jogador de defesa faz gol. Mas nem ganhando de 4-1, o corintiano tá satisfeito, Morelli, que coisa. O Corinthians, que venceu por 4-1 o Inter de Limeira, está na semifinal do Campeonato Paulista. Fica aguardando aí a resolução das outras partidas para saber qual será o seu adversário. Lembrando que com essa vitória, e como os pontos continuam somando, hoje, né, sem o jogo do São Paulo, porque o São Paulo pode ultrapassar o Corinthians. Se vencer, o Corinthians é o que tem a melhor campanha no Campeonato Paulista, com 28 pontos. O São Paulo pode chegar a 30, se eu não me engano, né, se ganhar da Ferroviária. Mas hoje o Corinthians ou vai ficar com a melhor ou com a segunda melhor campanha do campeonato, Morelli. E no Paulistão fez por merecer, né? Ele já vinha fazendo os pontos na primeira fase, mesmo jogando razoavelmente pro gasto só, né? E agora faz uma partida interessante no primeiro mata-mata aí do campeonato estadual. Jogou bem, jogou com mais pegada, jogou bem posicionado, pegou gosto pelo gol, isso é importante, né? Vem descobrindo alguns talentos da base, vem deixando alguns medalhões na reserva. E ontem o Mancini falou exatamente isso. Estamos achando uma equipe passar por o Palmeiras vai jogar. Hoje sai o Mirassol ou o Guarani, né? Isso. Então, assim, tem que jogar. Gostei desse Corinthians. Jogou firme, jogou com mais consciência, jogou mais bem posicionado, jogou com os caras da defesa lá na frente, né? Fazendo gols, inclusive. Sim. Né, gols de todo mundo da defesa. Isso dá confiança.
E o Corinthians parece que tem essa confiança agora e na hora certa, Grisa, na hora certa. Vai ter que decidir também entre Sul-Americana e Campeonato Paulista. Penso que tem que apostar tudo no Campeonato Paulista, que é onde ele tem mais chances de ganhar um título. E se ganhar um título, a torcida dá uma acalmada, né? Joga um pouco mais tranquilo o Campeonato Brasileiro e até o restante da Sul-Americana. Então, Copa do Brasil. Então precisa focar no Campeonato Paulista, no meu modo de ver, pelo elenco que tem, pela qualidade que mostrou nesse primeiro semestre. O Corinthians não pode ficar voando, pensando muito alto não, Grisa. Perfeito. Lembrando que se o Corinthians terminar com a melhor campanha, né, nessas quartas de final, o Corinthians pega a quarta melhor campanha, o time com a quarta melhor campanha, e se terminar com a segunda melhor campanha, pega o time de terceira melhor campanha no campeonato nas semifinais. Como lembrou o Morelli, hoje 9 da noite em Mirassol conheceremos mais um semifinalista na partida entre Mirassol e Guarani. Quem dá nessa partida, hein, Morelli? Mirassol ou Guarani? Eu acho que da Mirassol. Eu gostei mais do Mirassol jogando. Eu vi as duas equipes em campo e eu gostei mais do Mirassol. Pode ser que não jogue tudo o que vem jogando, mas para mim o Mirassol passa 2-0 frente ao Guarani de Campinas. Olha, muito bem. Eu também acho que o Mirassol passa. E se eu não me engano, o Mirassol passando, deixa eu só confirmar aqui para vocês, mas se eu não me engano, dessa decisão sai o time de quarta campanha, né? É isso mesmo, entre Mirassol e Guarani, né? Muito provavelmente uma dessas equipes terá a quarta campanha aí, né? Pegará o time de melhor campanha até essas quartas de final. Então é desse grupo que vai sair a quarta melhor campanha. O Mirassol fez 18 pontos. Isso. E o Guarani fez 14. Isso, pode chegar no máximo 21, que é o número do Palmeiras, né? 21 pontos. E da Ferroviária também. E da Ferroviária também, mas pelos critérios de desempate, claro, a não ser que o Mirassol enfie uma goleada no Guarani, mas nos critérios de desempate ficaria, ou o Guarani ou o Mirassol ficariam com a quarta melhor campanha aí do Campeonato Paulista. Muito bem, minha gente, assim então nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli? Valeu, gente, valeu, Grisa, um abraço a todos. É isso aí, agradecendo a todos vocês pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. O Adi Armando já deu um toque aqui, falou que teve que sair mais cedo e que vai de podcast mais tarde. Muito bem, é isso aí. Se você que quiser ouvir o podcast, gente, tem muita gente já começando a fazer um Cooperzinho na rua, né? Claro, com toda a segurança, fazendo uma caminhadinha. É legal ir escutando o nosso podcast enquanto vai fazendo o seu exercício físico também. E amanhã, 13h, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Então, turma, mais uma vez, muito obrigado a todos. Desejo a todos vocês uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã, 13h. Grande abraço. Tchau. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. Conheça o patrocinador oficial do Campeonato Paulista e abra uma conta corrente em sicredi.com.br.